Reverendíssimo Diácono Sandoval, irmãos e irmãs que rezam de casa, através das redes sociais da nossa paróquia, povo de Deus que se reúne para celebrar a abertura desse tempo quaresmal. Quero iniciar a homilia nessa noite, fazendo-lhes uma pergunta: qual é o princípio da nossa salvação? Qual é o princípio da salvação da humanidade? Consegue? O princípio da salvação da humanidade é a obediência. Por meio da desobediência de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. E por meio da obediência de Jesus até o alto da cruz, a salvação entrou no mundo. Então, o princípio da salvação é a obediência. Iniciando hoje o tempo quaresmal, a Igreja nos pede que todos os cristãos católicos que desejam viver um tempo de graça devem iniciar esse dia exercitando o jejum, a penitência e a oração. Pergunto-vos, caríssimos irmãos e irmãs, fomos obedientes ao pedido da Santa Mãe Igreja? Conseguimos guardar, nem que seja uma manhã, na obediência à vontade de Deus, expressada por meio do ministério, do magistério da Igreja? Sabemos que muitas pessoas estão dispensadas do jejum, não da oração e nem da caridade. Então, se o princípio da salvação da humanidade é a obediência, logo, se eu não fui obediente a essa instrução da Santa Mãe Igreja, então, caríssimos irmãos e irmãs, eu ainda não entendi o caminho que devo fazer para alcançar a minha salvação. Quando nós escutamos a leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, ele vai dizer: irmãos, somos embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. São Paulo se autodenomina o último dos apóstolos de Cristo. Os apóstolos são os embaixadores de Cristo. Quem é um embaixador? Aquele que fala em nome de. Os apóstolos falam em nome de Jesus. A igreja fala em nome de Jesus. E por isso então, ele disse: deixai-vos reconciliar com Deus. A palavra de força, a exortação na liturgia nesta quaresma, caríssimos irmãos e irmãs, para nós em Ibicaraí, eu não vou assumir como todo ano a gente trabalha a perspectiva de rasgar os corações e não as vestes. Todo ano pregamos a partir da perspectiva da profecia de Joel, mas esse ano quero convocar a todos a ouvir os embaixadores de Cristo e começar a colocar em prática esta exortação que São Paulo convoca a comunidade de Corinto e convoca a todos nós: deixai-vos reconciliar com Deus. Eis, por isso, já no final do texto ele vai dizer: no momento favorável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te socorri. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. É agora, caríssimos irmãos e irmãs, o tempo de Deus para a nossa vida. É agora o tempo de Deus para a nossa conversão.
é agora o tempo de Deus para a nossa reconciliação. Para que nós possamos nos reconciliar com Deus, é preciso exercitar a obediência. Não tem outro meio pelo qual alcançaremos essa reconciliação com o Pai. Jesus salva a humanidade na cruz porque foi obediente ao Pai. Nossa Senhora, nossa Mãe Maria Santíssima, aqui no Brasil, tão amada e celebrada como Nossa Senhora Aparecida, trouxe a salvação para a humanidade porque ela foi obediente à vontade de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, São José, o patrono da igreja, São José, aquele que cuidou da família de Nazaré, ele foi um pai eficiente, porque ele escutou a voz de Deus em sonho e obedeceu. Por isso, o princípio para aqueles que desejam se reconciliar verdadeiramente com Deus é a obediência. E precisamos então escutar. Só somos obedientes quando nós escutamos e compreendemos aquilo que Deus nos diz. Como nós temos sido desobedientes à vontade de Deus em nossa vida, ou como nós, caríssimos irmãos e irmãs, estamos levando a vida, deixando a desejar, muitas vezes, esse caminho espiritual. É chegado o momento de tomarmos uma decisão, e a decisão é reconciliar-se com Deus. Reconciliar-se perpassa pelo reconhecimento das nossas fraquezas, perpassa pelo reconhecimento dos nossos pecados e a coragem de buscar o perdão na misericórdia do Senhor. Por isso, nós ouvimos na profecia de Joel, quem sabe, ele se volta para vós e vos perdoa e deixa atrás de si a bênção, oblação e libação para o Senhor vosso Deus. Congregai o povo, realizai cerimônias de culto, reuni anciãos, ajuntai crianças e lactentes, deixe o esposo seu aposento e a esposa seu leito. Chorem, postos entre o vestíbulo e o altar, os ministros sagrados do Senhor, e digam: perdoa, Senhor, o teu povo, e não deixe que esta tua herança sofra infâmia, e que as nações a dominem. Onde está o teu Deus? Então o Senhor enche-se de zelo por sua terra e perdoa o seu povo, para ver transbordar a misericórdia do Senhor sobre nós. É preciso reconhecer nos pecadores e buscar a misericórdia do Pai. É preciso olhar para dentro de nós. O tempo quaresmal é esse tempo que a igreja propõe, uma autorreflexão. Eu não posso olhar para o outro, mas eu preciso olhar para mim mesmo, para dentro do meu coração, e a partir de mim iniciar um caminho verdadeiro de conversão e de reconciliação com o Pai. Pois, caríssimos irmãos e irmãs, como nos afirma os embaixadores de Cristo, é agora o momento favorável, é agora o tempo da nossa salvação. Iniciamos então esse tempo de penitência. Vamos fazer uma caminhada durante 5 semanas intensas de oração, meditação, reflexão, caminhadas penitenciais, tudo isso para nos ajudar a nos reconciliar com Deus. Ninguém deve estar de fora. Nós não podemos brincar de ser cristãos. Nós não podemos viver a nossa vida mais ou menos. O Papa Francisco, uma certa ocasião, ao escrever ao povo, dizia: é preciso superar a tibieza da fé. E quantas pessoas hoje vivem essa tibieza, são tíbios no caminhar da sua fé,
são tíbios em viver e praticar os ensinamentos da igreja, são vulneráveis a serem levados por outras falsas ou por falsas doutrinas, e por isso então vai se distanciando, caríssimos irmãos e irmãs, do propósito de viver e trilhar um caminho de salvação. Nesse tempo quaresmal, a igreja no Brasil, celebrando 60 anos da campanha da fraternidade, acolhe a exortação do Papa Francisco, a Fratelli Tutti, e apresenta para nós como instrumento de reflexão que nos ajuda também a viver esse tempo de espiritualidade que é pautada na oração, no jejum e na caridade. O tripé que sustenta a espiritualidade quaresmal, nós já sabemos: o jejum, a oração e a esmola, a caridade. No Brasil é também nos apresentado a campanha da fraternidade, e esse ano, fraternidade e amizade social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Na Fratelli Tutti, e também no texto base, que foi extraído muito lá da Fratelli Tutti, o Papa Francisco exorta-nos a estreitar os nossos laços. Vivemos hoje um distanciamento social tremendo. A tecnologia ajudou as pessoas a se distanciar uma das outras. As redes sociais hoje são outros meios que favorecem o distanciamento social. E por isso então, essa amizade social, que é viver o amor de Deus encarnado na relação humana, isso tem se perdido. E quando nós, fazendo memória do tempo da pandemia que nós enfrentamos no Brasil e no mundo, nós lembramos de quanto sofrimento vivenciamos com aquele distanciamento social. Quantas pessoas iam para o hospital e não podiam receber visita dos seus entes queridos. Quantas pessoas ficavam presas dentro de casa, pois não podiam receber visita dos seus entes queridos. E quantas outras morreram e foram enterradas naquelas valas comuns, sepulturas comuns, porque não podiam os familiares chegarem perto. E hoje, amados irmãos e irmãs, o grito da igreja que ecoa em toda a humanidade é que nós, enquanto cristãos, possamos assumir uma postura diferente, reconstruir pontes para que possamos de novo caminhar juntos, destruir essas barreiras que nos impedem de nos enxergar como verdadeiramente irmãos e irmãs que somos. Não importa a nacionalidade, não importa a cor, o gênero, o que importa é que todos nós somos filhos de Deus, e por sermos filhos de Deus, somos todos irmãos. E por isso então, nós precisamos caminhar juntos, precisamos construir uma sociedade mais fraterna, mais humana, uma sociedade onde o amor esteja presente no coração e nas ações humanas. Falamos muito de misericórdia, mas às vezes as nossas ações, as nossas atitudes não são de misericórdia. Por isso, ao longo desse tempo quaresmal, a proposta da CNBB é que possamos aprofundar e refletir e buscar viver essa amizade social, esse sentimento fiel de estima entre pessoas, que é um dom de Deus e uma obrigação de todo ser cristão. A amizade social é um dom de Deus e a obrigação de todos nós. Por isso, sejamos vigilantes e atentos nos pequenos gestos, sejam eles dentro de casa, no ambiente de trabalho ou onde nós estivermos. Precisamos tomar muito cuidado para que não nos tornemos distantes uns dos outros. Caríssimos irmãos e irmãs, até mesmo dentro de casa, no convívio familiar, tem muitas pessoas se tornando isoladas
e ficando distante uma das outras. Queridos pais, sejam próximos dos seus filhos. Filhos, sejam próximos dos seus pais. Às vezes, nos distanciamos daqueles que nos amamos e buscamos proximidade com pessoas que não nos amam tanto. E assim, às vezes, vamos desconstruindo os laços que nos unem e nos faz formar a verdadeira família de Deus, que tem muitos rostos, como foi nos apresentado aqui pelo cartaz da campanha da fraternidade. São vários rostos, mas todos nós somos irmãos. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, o que vos exorto no início dessa quaresma é que busquemos verdadeiramente escutar a voz de São Paulo como embaixador de Cristo e buscar essa reconciliação com Deus. E na reconciliação com Deus, viveremos também uma reconciliação com os nossos irmãos. Que Nossa Senhora Aparecida interceda sempre por nós e que nos acompanhe com o seu olhar de mãe, para que possamos reconstruir os nossos laços e nos tornar uma comunidade viva, uma comunidade orante, uma comunidade que parte do princípio do amor e da amizade social. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.